O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Como está essa gente linda de Barranquilla? E a feia? Brincadeira, somos todos lindos e todo mundo é bonito e tudo mais. É preciso ter autoestima. Bom, a ideia da conferência é muito simples. Agora mesmo, enquanto me apresentavam, disseram que tínhamos conseguido um resultado e era alto e que a gente é muito jovem e tivemos esse resultado. Qual é a diferença? Quero saber se tem gente aqui com menos de 30 anos. Levanta a mão agora os que acham que tem menos de 30. O restante não. Bom, qual é a ideia? A diferença é para... Isso é um pouco mensagem para os jovens. Quando seus pais tinham 20 anos, né? Quando tinham 18, 20 anos e tudo isso, venderam uma ideia para os seus pais, para os meus pais, entendeu? Que tendo um emprego, um curso universitário, e se eles cuidassem dos empregos, eles iam ter segurança financeira. Isso era verdade. Mas para os avós. Foram os avós que venderam essa ideia aos nossos pais. Porque no tempo deles, o mundo do emprego ainda estava florescendo, entende? Mas olha só, como um médico vivia nos anos 60 e como um médico vive hoje. Como um arquiteto ou um engenheiro civil vivia nos anos 60, nos anos 50, e como vive hoje. É diferente ou não? Havia mais estilo de vida antes, não é? Havia uma segurança trabalhista e etc. E aí, esses avós achavam que a segurança trabalhista estava nisso. Porque a gente quer o melhor para os filhos, ou não? Então, esses avós ensinavam aos nossos pais que esse era o caminho certo. E nossos pais entravam nesse trajeto aos 20 anos, alguns começaram a estudar, enquanto os outros começaram a trabalhar logo de cara, não é? Forma-se um mundo totalmente capitalista, onde as grandes corporações têm uma meta, que é simplesmente fazer você gastar todo o dinheiro que consegue. Isso é uma boa empresa, é? Se está sobrando algo no seu bolso, é porque os empresários não estão trabalhando direito. Verdade ou não é? Então, por isso inventaram a internet. E tem que ir no cinema, e se tiver sobrando dinheiro ainda, então a gente vai para o cinema 3D. Para que os óculos? Inventam de tudo para deixar a gente sem dinheiro. É verdade ou não é? Se ainda tiver com dinheiro, é porque ainda não inventaram tudo. Pronto. Então, o que ocorre? Nossos pais, quando tinham 20 anos, começaram a trabalhar, e as empresas, os bancos, começaram a emprestar. E então, por quanto tempo é o empréstimo para um carro? Uns 5 anos. E o empréstimo para uma casa? Totalmente calculado para que você, depois de 5 anos, não queira mais esse carro. Não é verdade? Começa a pagar e diz, não, esse carrinho está muito bom, vou comprar um carro que é 2007, 2008. Então chega o 2012 ou 2013, então já começa a achar que o seu carro está acabado, está velho, está feio, e as mesmas concessionárias e as fábricas se encarregam de lançar novos carros para que o seu pareça feio, e a empresa fala, eu te empresto, aceitamos o seu no pagamento, e você cai mais 5 anos. Quanto um ser humano demora para pagar um carro? A vida toda, certo? E vai de 5 em 5. De 5 anos em 5 anos, em 5 anos, em 5 anos. Então, a maioria dos pais, eu estou falando da classe média do país, tá? Começou a crescer, começou a trabalhar, conseguiu começar a pagar em seguida a casa, começou a pagar os carros ou o carro, conseguiu finalmente pagar a escola e a faculdade dos filhos e etc. Mas deu de cara com alguma coisa que não estava esperando, certo? O que encontraram quando fizeram 50 anos? Há pouco tempo, as pessoas que completaram 50 anos, de 2000 para cá, eu estou falando de pessoas que nasceram nos anos 50, nos anos 60, não calculavam que depois de viverem metade da vida, essa era industrial ia acabar. E chegaram aos 50 anos com uma forma de fazer dinheiro que já não funcionava. E, infelizmente, vemos hoje em dia, a nível mundial,
como pessoas de 50 anos que trabalharam a vida inteira para ter pelo menos sua casa e o seu carro, faltando apenas 3 ou 4 anos para terminar de pagar a casa, estão tendo que entregá-la ao banco porque não tem dinheiro para pagar. Certo ou não? Sim? Então, o que ocorre? Ocorre que há pessoas bem mais velhas que estão nessa situação e se enchendo de dívidas. Verdade ou não? É verdade ou não, senhores? É verdade que existem as dívidas? Pessoas com mais de 35 anos, honestamente, têm dívidas ou não? Não é verdade? Agora, por que estou falando assim, pessoal? Eu fiz esse negócio. Eu comecei aos 24 anos, certo? Quando os seus pais estavam com 20, tinham energia e não tinham dívidas. Agora, estão com 50, já não têm a mesma energia, com certeza, mas têm dívidas. Imaginem a frustração. Imaginem a frustração, pessoal. Acabo de gastar 30, 40 anos da minha vida e o que mais consegui foi acumular dívidas. Sim, o que eu fiz com os meus 30, os meus 40 anos. Bem, para você que está nessa situação, o errado não é você. O errado, o ruim, foi o sistema em que você caiu. Dá para entender? Quando chove, chove para todos. E você estava aí. A situação para os jovens, para que prestem muita atenção, é que eles não tinham dívidas. Assim como certamente... Quem tem menos de 30 anos? Levanta a mão. Agora, deixa a mão para cima. Deixa a mão para cima. E deixa a mão para cima quem tem menos de 30 anos e tem dívidas superiores a 100 milhões de pesos. Vamos ver. Todo mundo abaixa? Que susto! Sim ou não? Abaixaram rapidinho, né? Qual é o ponto, então? Olha, eu vou dizer uma coisa. Esse negócio dá dinheiro, mas com os jovens é mais perceptível. Porque, por exemplo, se chega um incentivo para você, eu vivi isso porque minha mãe e meu pai fizeram esse negócio porque caíram na armadilha da era industrial e aos 45 anos quebraram e ficaram cheios de dívidas e tiveram que fazer o negócio. Para que o meu pai e minha mãe fizeram o negócio? Em primeiro lugar, para pagar as dívidas. Ou seja, primeiro tinha que zerar tudo, não ter dívidas, para depois começar a aproveitar essa vida. É ou não é? Então eu via como chegava para o meu pai um incentivo por ter conseguido uma meta. E ele e minha mãe se sentavam à mesa e diziam, então por onde começamos a pagar? Agora você, que tem menos de 30 anos, se recebe um cheque de 30 milhões, pode dizer para quê? Para investir, para aproveitar, para ir a Miami, para comprar um carro à vista. Ou seja, não é para pagar dívidas. Você não precisa apagar o passado. Seu passado está zerado. Tudo que fizer vai ser para somar. Entende ou não? Por isso, por exemplo, agora, no ano passado, a Ana Maria e eu qualificamos para diamante. E antes de qualificar diamante, a gente pôde se dar um áudio. Eu gosto de carros esportivos, mesmo que não dê para correr, porque encheram de radares. Mas tudo bem, né? E então, por isso, não é uma conferência materialista. Mas o que eu estou querendo dizer a todos os jovens é que sejam muito inteligentes financeiramente, para que possam administrar os recursos, para que não repitam a história dos seus pais, que certamente não foram educados financeiramente. Certo? A maioria dos nossos pais, infelizmente, não foi educada financeiramente. Não soube aproveitar o momento lá pelos anos 80 ou nos anos 90, quando o emprego ainda dava mais ou menos. Sim? Quando a era industrial ainda funcionava um pouco e viram que estavam ganhando dinheiro e só pensavam em fazer dívidas para comprar a casa, o carro, depois as viagens e tudo isso. E hoje em dia esses pais, infelizmente, estão atolados em graves problemas financeiros. Sim, é a realidade. Agora, o que nós temos? Duas situações. A primeira, vamos fazer um negócio que dá dinheiro na economia de hoje. E a segunda, dá até para livrar seus pais se eles estiverem com esse problema. Vocês podem livrá-los desse problema. Quem gostaria disso? Sim ou não? Por exemplo, a última coisa que fizemos em casa foi que a Ana Maria, minha esposa, a gente tem um bebê de 2 meses, se chama Maria Del Mar. Vocês vão ver a foto dela daqui a pouco. E faz 15 dias começamos a analisar. A mãe e o pai da Ana Maria, depois de terem muito dinheiro, caíram numa crise, como a maioria dos pais, e acabaram trabalhando por um salário mínimo. Entende? Então, se a mãe da Ana Maria se aposentar, vai ser com um salário mínimo, certo?
Quem deseja que os pais cheguem à velhice com o salário mínimo de aposentadoria? Ninguém, né? Ou seja, pode ser pior, não ter aposentadoria. Mas depois do pior, vem o segundo pior, que é o mínimo, certo? Ou seja, o pior de tudo é não ter nada, o segundo pior é ter o mínimo, certo? E o que acontece? Nós, graças a esse negócio, começamos a pensar e dissemos, puxa vida, graças a esse bendito negócio, onde o dinheiro flui quando se faz as coisas bem feitas, e vamos falar disso hoje, certo? Podemos ligar para a mãe da Ana Maria e dizer para ela, demita-se. Ela se assustou e disse, ai, como assim? Eu vou pedir demissão e ainda faltam uns 3 ou 4 anos para me aposentar, depois de uma vida inteira, faltando 3 ou 4 anos. Aí eu disse, não se preocupa, a gente vai te contratar. E o meu dinheiro? Não, a gente te paga o mesmo que te pagam lá. E qual é o trabalho? Simples, vai ser feliz. Vamos te pagar para ser feliz. Se você cumprir, eu sou seu chefe e a ordem é que seja feliz. Se puder ser feliz, te pago. Se não, então não te contrato. Negócio feito? Ai, não, se for assim, sim. Quem gostaria de fazer isso com os pais? Certo? É disso que estamos falando. Agora, atenção com isso. Isso não é um jogo. Não é um negócio que você fica rico só de ver uma palestra. Isso é um negócio que exige que você seja o melhor que possa ser. Digo de uma vez só para quem encare a realidade. Ou seja, não se trata de ser engenheiro ali e desocupado aqui, ok? Porque às vezes ao ouvir sobre liberdade pessoal, de tempo, de dinheiro, já se pensa, eu vou começar a vagabundear e não vou fazer nada porque eu quero viver assim. Não, não, não. Aqui temos liberdade de tempo e liberdade financeira, mas temos que ser responsáveis. O trabalho não tem tanto a ver com um trabalho físico ou ocupacional, mas está mais ligado com um trabalho no ser, nas pessoas, no desenvolvimento humano e na liderança. Tudo bem? Então, simplesmente, vamos falar hoje, nesse espaço de tempo, sobre como há algumas coisas que você deve ter e assumir para si no desenvolvimento do negócio das redes sociais. Você vai encontrar isso também nas pessoas que se unem em sua rede social, entende? Isso é simplesmente uma rede social de pessoas que adicionam mais pessoas, como no Facebook. Lá postam as fotos e aqui fazem pedidos. É a mesma coisa, certo? Eu vou explicar isso essa semana numa reunião de negócios. Mas é preciso ter algo claro. Eu vou falar disso daqui a pouco. Tem a ver com negócio. Mas também tem a ver com qualquer coisa que você se proponha na vida. Você tem que ser, se quiser ter sucesso na vida. Entendeu? Tem que ser uma pessoa que faz as coisas acontecerem. É simples assim. Ou seja, se você é o tipo de ser humano que fica esperando as coisas acontecerem, acredite, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Entendeu? Há obstáculos no caminho. Se não tiver obstáculos na sua vida, não é porque eles não existem, mas porque você não está se mexendo. No primeiro instante que você der um passo, já haverá um obstáculo, que é precisar dar outro. Ou seja, quando você se mexer, haverá obstáculos. Tem mais, faça o básico. Pega o carro e eu garanto que daqui até a sua casa, você vai encontrar pelo menos um semáforo vermelho. É verdade ou não é? Mas não saia daqui e eu garanto, se é o que deseja, que você nunca vai encontrar semáforos vermelhos na vida? Isso é o que você quer? Nunca encontrar semáforos vermelhos? Não, a vida está cheia de desafios e eu os convido, certo? Não só a superá-los, eu convido vocês a procurá-los. Ou seja, você tem que ir atrás do obstáculo. Você é que tem que ir lá. Assim como os atletas. Conhece a corrida de obstáculos? Em que vão correndo e tem umas barreiras gigantes? Sim ou não? Essas coisas são as que se mexem, as balizas? Ou é o atleta que se move? Simples, quem não se move ganha a corrida. Não, não pula nem o primeiro obstáculo. Agora, às vezes um deles barra em uma baliza e cai. E vai chorar? Não, levanta e continua correndo. Verdade ou não é? É simples assim. Ou seja, o que eu estou tentando dizer, senhoras e senhores, sim, é que nós, nesse negócio, não estamos buscando pessoas perfeitas. Sim? E agora, com a minha história, vocês vão entender. Certamente, se você tivesse me visto antes desse negócio, não teria me contactado. Sim? Como ocorreria com muitos dos que têm sucesso nesse negócio. Não estamos buscando pessoas perfeitas. Estamos buscando pessoas que façam mais do que falem. Ouviram?
Pessoas que fechem um pouco a boca e hajam mais. E estamos buscando pessoas que não prometam tanto, sim, mas que tenham os resultados. O que você ganha quando vai até a sua mulher e fala: meu amor, eu garanto que não vou sair de novo com essas 10 garotas. Legal, né? Sim. Pois para de prometer essas coisas. É melhor não dizer nada e não voltar a sair com elas. Ou seja, não é isso que elas querem? Sim ou não? Prometo que vou chegar todos os dias e lavar a louça na hora da refeição. Não prometa bobagens. Ela não precisa das suas promessas. Vai lá e lava. Não é verdade? Ou seja, estamos querendo que as coisas aconteçam. Agora eu vou contar uma história. Numa empresa, mais ou menos para ser mais preciso, numa empresa dos Estados Unidos, uma multinacional que fatura milhões de dólares contratou um vendedor. E esse vendedor começou a trabalhar, e em seguida mandou uma carta para o gerente. Mandou uma carta para o gerente, que vocês vão ver aí, e depois dessa carta, teve que ir para Nova York e mandou uma segunda carta. Eu quero que vocês entendam o que eu estou tentando dizer aqui. Tentem se colocar no lugar do gerente. É uma das empresas multinacionais. Isso é da vida real. É uma das empresas com mais exigências na hora de contratar. Ou seja, é uma dessas empresas onde todos os funcionários parecem com o Ken ou com a Barbie. Sim ou não? Ou seja, todos têm boa aparência, mas por coisas da vida, acabaram contratando esse cara. Vocês estão me entendendo? Esse senhor entrou lá e esse novo vendedor mandou uma carta para o gerente dizendo: gerente, peguei essas pessoas que nunca compram nada de nós e vendi para elas um bocado de coisa e agora eu vou estar indo para Nova York. Imagina, por exemplo, se essa carta chega numa empresa e alguém diz: meu Deus, estamos com o demônio em pessoa aqui na empresa. Sim ou não? Então, foi para Nova York e o gerente disse: não, assim que esse homem voltar, rua. Ou seja, pode saber vender, mas é um analfabeto. Veja como ele escreve. Que vergonha. O que os clientes vão dizer? Sim ou não? O que dirão? Que dirão? Que dirão? Né? O homem foi para Nova York e mandou um e-mail. Chefe, só 2 dias aqui e já vendi $500 mil. Que e-mail horrível, né? Fica o que não faturou nada. Que dilema. Perdão, a questão não é quem, mas quem fatura. Sim ou não? Então, o que o gerente faz? Hein? Lava as mãos e vai até o gerente geral e fala: senhor, veja o que aconteceu. Contratamos, mas não sei o que aconteceu na seleção, mas estamos com um analfabeto aqui. Olha as cartas que ele mandou. E eu não sei se eu devo demiti-lo, porque esse homem está faturando mais do que todo mundo fatura num ano. E ele só está aqui há 15 dias. E o gerente geral pega e manda um e-mail para a multinacional inteira dizendo o seguinte: passamos muito tempo escrevendo bem em vez de estar vendendo. Tentemos elevar as nossas vendas. Leiam estas 2 cartas do nosso melhor vendedor. Ele faz um bom trabalho e vocês deveriam fazer como ele. Certo? Esse negócio é feito para pessoas que não são rígidas psicologicamente. É para quem está 100% disposto a lutar por seus sonhos, a partir das capacidades que tem. Se você tem 80 anos, vai lutar a partir daí. Se tem 20 anos, vai lutar a partir daí. Se a sua família é milionária, vai lutar a partir daí. Se a sua família é de pouco recurso, vai lutar a partir daí. Se você frequentou a universidade, vai lutar a partir daí. Se é estudante, vai lutar a partir daí. Agora, se você está desempregado, vai lutar a partir daí. Sim, se você tem 5 empregos porque precisa sustentar a sua família, vai lutar a partir daí. Se você não sabe ler nem escrever, vai lutar a partir daí. Mas se você for um escritor de porte internacional, vai lutar a partir daí. Nós, nesse negócio, não aplaudimos o Ken nem aplaudimos a Barbie. E não aplaudimos quem sobe cheio de títulos, assim, todo intitulado. Os títulos profissionais aqui não valem. Porque eu vou dar uma notícia. No mundo real e nesse, sim, no mundo do emprego e nesse, nunca vi um diploma de arquitetura ou de engenharia civil construir uma ponte. Isso cabe à pessoa. É verdade ou não? Não são os títulos que constroem as pontes.
Não são os títulos que fazem cirurgia, continuam sendo as pessoas. Mas para que serve um diploma de cirurgião se você não opera? Para que serve? Para nada. Como de engenheiro civil, para nada. Não sei se me entendem. Nós, nesse negócio, simplesmente te damos o suporte. Te damos todas as ferramentas para que você suba no palco e simplesmente diga, eu consegui. E nós dissemos, vamos aplaudir, porque ele conseguiu. É o único que conta. E como podemos fazer isso? Simples. Vamos fazer de conta que vocês são o Barcelona. O time de futebol. Conhece o Barcelona ou não? O que joga, acho que sempre joga contra o Real Madrid. É ou não é? Vocês são a equipe e eu sou o técnico. Imagine essa cena muito patética. Vamos entrar num estádio e tem cerca de uns 100 mil espectadores, milhões de televisões ligadas, porque é a final da Champions. Barcelona, Real Madrid. Estão lá, Messi, Piqué, o outro, e todas as figuras aqui. E eu sou o técnico, e vocês são a equipe, e em 5 minutos a gente vai entrar em campo. Como é que se sentem? Poderosos. É um momento histórico na sua vida. A final da Champions. Certamente, dependendo de como você jogue, você poderá entrar para a história do futebol, certo? Já está vendo o filme ou não está? Agora, se houver alguém que não saiba o que é futebol, 11 contra 11, ganha quem faz mais gols, pronto. É isso que eu digo. Rapazes, temos que entrar e vamos fazer a história. Vamos ganhar esse jogo? Sim ou não? Isso. Como dizem os espanhóis, olé! Ainda não estão vendo o filme, né? Atenção! Porque vejam que o técnico não é nada bobo. Pronto? Vamos entrar e ganhar, sim ou não? Pronto. Mas com uma condição, rapazes. Vamos fazer história. Aqui, vamos fazer as coisas corretamente. Eu vou pedir um favor. Vamos jogar contra o Real Madrid. Vamos passar pelos jogadores do Real Madrid. Mas, por favor, só com drible, com pedalada e elástico. Pronto? Vamos lá ou não? Pronto, agora os gols. Por favor, Messi. Messi, você que sempre faz gol, só pode marcar de bicicleta, voleio e de peixinho. Pronto, Messi? E o Messi? Sim? Vamos marcar desses gols que entram para a história. Se tiver escanteio, gol olímpico. É assim que queremos ganhar do Real Madrid dessa vez. Quem está comigo? Sim? Isso é ridículo. Assim é como você deseja crescer nesse negócio. Já brilhando. Me aplaudam porque eu caminho sobre as águas. Me aplaudam porque eu nunca ouvi um não. Eu quero apresentar o plano e não quero ouvir um não nunca. Quando souber explicar o negócio e todos acharem que está bom, aí começarei a explicar o negócio. Sim ou não? Sim? Quando tiver os produtos, quando eu tiver certeza que todo mundo vai comprar, aí sim é que eu vou fazer o pedido. Sim ou não? Ou seja, vamos golear, vamos entrar para a história como os melhores, porque uma coisa que eu não gosto é do fracasso. Ou seja, o Messi nunca acertou uma bola na trave. Sim ou não? Nunca, ou seja, nunca perdeu um pênalti. Se o Messi é quem faz mais gols, é porque é o que mais chuta ao gol. E eu garanto que ele perde mais ou erra mais do que faz gol. É verdade ou não é? É assim simples, senhores. Então, nesse negócio, a gente não quer entrar para ganhar de cara. Não é assim. Não tem vencedor assim, nem nessa indústria, nem nos esportes e nem em lugar nenhum. O ganhador é o que simplesmente ganha. Acaba o jogo e ganhamos de 1-0. Como é que se sentem? Estão contentes ou não? Como está a torcida do Barcelona? Feliz? O que acontece é que ganhamos porque batemos um pênalti mal marcado. Porque, na verdade, a jogada foi fora da área, ou pegou na trave, foi para fora, o juiz errou e deu o gol. Ganhamos? Não estamos contentes? Ganhamos! E a torcida comemora e a taça é do Barcelona, ou não? E o Real Madrid diz, não, assim não vale, veja bem, não vale. Seja qual for, ganhamos. É ou não é verdade? Você vai subir aqui, no palco, porque ganhou. Mancando, de cabeça para baixo, nadando, atravessa a piscina como quiser. Não aplaudimos você pela forma como atravessou a piscina, mas sim porque você a atravessou. Esse é o tipo de gente que vence na vida. Sim?
Então, simplesmente, estamos buscando dois tipos de pessoas. Primeiro, que você saia daqui a partir dos seus recursos e possibilidades para fazer as coisas acontecerem. E segundo, que você vai começar a criar uma organização. E peço um favor, trabalhe com quem faz as coisas acontecerem. Essa é a segunda. Porque se tem pessoas que não fazem as coisas acontecerem, eu não vou colocar elas para jogar no meu time. Eu deixo na reserva, onde não acontece nada. Verdade ou não é? Por isso é que você não pode, nesse negócio, registrar 3 ou 4. Sim? E dizer, anda meu cara, anda, vai garoto, vai. Tipo empurrando lesmas. Assim não dá. Vocês já ouviram a história das lesmas? Na verdade, escargôs. Um senhor muito bêbado, alcoólatra mesmo. Ouviu da esposa. Vamos fazer uma receita com escargot. Sim, vamos fazer uma receita com escargot. E você tem que ir lá comprá-los. Mas antes eu vou te pedir um favor. Horácio, eu vou te pedir um favor. É Horácio, porque o meu avô era assim, sempre bêbado, se chamava Horácio. Horácio, eu estou imaginando meu avô. Eu vou te pedir um favor. Vai lá na loja e compra os escargots. E volta direto, não vai ficar com seus amigos, porque a gente precisa preparar o jantar de aniversário. Olha que eu estou confiando em você, Horácio. Pronto, minha filha, ok. E o homem saiu com o dinheiro. Tudo bem? Foi comprar os escargots. E na volta, adivinha só o que aconteceu. Encontrou os amigos. Sim ou não? E os amigos disseram, não, vem cá, vamos tomar um trago. Um traguinho só, uma cerveja. Não, é que os escargots... Não, uma e você vai embora. E uma, 2, e 3... Isso era 11 da manhã. E às 4 da tarde, nada do homem chegar. E às 7 da noite, nada do homem para casa. E às 5 da manhã ele se lembra. Nossa senhora, os escargots. O jantar da minha mulher, ela vai me matar. E o homem, ai, o que eu faço? E ele saiu preocupado, né? Aí ele pensou, eu vou entrar em casa, ela vai matar. Aí o homem chegou em casa e antes dele entrar com os escargots, ele jogou os bichinhos no chão, tocou a campainha e assim que a porta abriu, ele começou, vamos garoto, vamos, anda, a gente já tá chegando. Se você vai começar a empurrar as lesmas para chegar a diamante, acredite, você não vai chegar em lugar nenhum. Verdade ou não? Não se distraia, entendeu? É essencial, se você for do tipo que faz as coisas acontecerem, sabe? Tem uma palavra que é chave para você se definir. Se é um ganhador ou se é um perdedor. Entenda literalmente, eu estou falando com você. Ou é um ganhador ou é um perdedor. Na vida, eu não estou falando da Amway. Ouviram? Graças a Deus, é muita gente para que partam para cima de mim. Trouxeram ovos não, né? Pronto, a questão é, ou você é um ganhador ou você é um perdedor. E o que eu vou dizer define isso na sua vida. Com a Amway ou sem a Amway. E é só uma palavra, e esteja consciente dela. E se chama mas. Anota aí. Mas. M-A-S. Mas é que eu não posso. Verdade ou não? Agora, a palavra não é ruim. É onde você a coloca. Eu explico. Tudo bem? Como você chama? Ronis. Eu digo para o Ronis, vamos fazer um negócio. E vamos trabalhar 2 horas por dia. E o Rony me fala, eu quero fazer, mas não tenho tempo. Certo? Perdedor. Como não tem tempo? Tem 24 horas. Verdade ou não é? E quantas horas trabalha no emprego? 8 ou 10? Onde estão as outras 14? Hã? Tem televisão em casa? Tem. E para que serve a televisão em casa? Para assistir, né? Aí o tempo voou, não foi? Mas é que eu não tenho dinheiro. Perdedor. Na vida. Se cada vez que enfrentar um desafio, você puser um mas como desculpa, perdedor. Amor, casa comigo. Ah, mas é que eu tenho muito medo de casamento. É perdedor. Está se escondendo nos medos. Sim, entende? Você está se escondendo dos obstáculos, não está enfrentando eles. Agora, quer usar o mais bem usado? Sim? Vamos fazer um negócio, Ronis. Não tenho tempo, mas vou arranjar. Sim ou não? Não muda totalmente? Não se sente com poder? Sim, não tenho dinheiro, mas pode deixar, porque alguém deve ter. Tem que sair de algum lugar, que se precisa de dinheiro, de algum lugar ele sai. Eu não tenho, mas vou conseguir. Diferente, não é? Não sei vender, mas eu aprendo.
Não sei falar com os outros, mas me ensine. Eu não sei ler, mas vou lá e leio. O que for. Verdade ou não é? É assim, simples. Se quer conseguir uma namorada, ai, mas é que eu não consigo chegar nela. Ainda não consegui chegar nela, mas agora eu vou e digo o que eu quero falar. Sim ou não? Aí vem mais um valente e me diz, ai, Mauro, eu não vou sair daqui. Mas você disse, não é verdade? Ou seja, eu fui extremamente tímido. Sabe o que eu disse para Ana Maria, minha esposa? É preciso fazer as coisas acontecerem. Eu não sou o melhor nesse assunto de paquera e de conseguir namorada e tudo isso. Isso é muito difícil, eu sou negociante, entendeu? Eu sou bom em fazer negócios e eu tive que transformar isso em um negócio. Eu disse, meu amor, já estamos... Meu amor não, que nesse tempo eu não falava assim. A gente já está saindo há 8 dias. Ana Maria, quando a gente vai dar uns beijos? Como se estivesse vendendo cachorro quente. Sim ou não? Não foi a melhor forma de dizer, mas eu estou casado e tenho 2 filhas espetaculares. Se dão conta ou não? Hã? Ou seja, faça as coisas acontecerem. Não interessa como. Depois de fazer, vem toda a felicidade. Não busque o perfeccionismo aí, porque você pode ser bem-sucedido sem ser perfeito. Deixe de ser tão rígido. Tem engenheiros aqui? Engenheiros gostam de conta, não gostam? O Excel, os quadrinhos, os números, a matemática. Estão tomando nota? Se forem engenheiros, devem estar anotando. Eu vou ensinar aos engenheiros e também aos melancólicos. Tem melancólicos aí? Desses que são super organizados e gostam de calcular tudo? Eu vou contar o segredo para se qualificarem com ordem. Ou seja, faz a tabelinha do Excel. Faça um quadradinho na sua folha. Façam todos. Peguem a folha e façam um quadradinho. Pega a folha, faz um quadradinho, como um do Excel. Porque vamos enfiar engenharia nisso. Prontos? E dentro do quadrado, coloca em Arial 200 uma palavra. Qualifiquem-se. E pronto. E aí termina a engenharia, já não tem que pegar o Excel de novo. Certo, engenheiros? Certo, melancólicos? Fácil, não é verdade? Sejamos práticos, né? As pessoas, além disso, além de você ter que fazer as coisas acontecerem, ou seja, você vai ter uma qualidade e vai encontrá-las nas pessoas. E a capacidade de simplesmente ver e aproveitar as oportunidades. Certo? Primeiro, as oportunidades não estão etiquetadas. Ou seja, você não vai sair agora e encontrar 6 numa fila com uma camiseta que fala indo para diamante, me liga, indo para diamante, me liga, indo para diamante, me liga. Você não acha isso? Ou acha? Isso acontece nas bombas de gasolina, que tem um botão. Me pergunte pela oportunidade. Mas você não vai encontrar os 6 que vão te levar a diamante com uma camiseta que diga, por favor, me convide para o negócio da Amway que eu quero qualificar a diamante. Isso não. Ou seja, não. Você precisa ter olfato para saber onde estão as oportunidades. E o que é o olfato para saber onde estão as oportunidades? Muitas coisas. Ou seja, você está no meio de uma conversa e de repente, por exemplo, comigo, um senhor me parou no trânsito porque eu estava muito rápido. Esse é o problema dos carros, né? Então, ele me parou e veio na minha direção. Ou seja, vai me dar uma canetada. Sei lá, uma multa. Você entende, né? Ele veio... Então, ele veio me multar e eu... Então o homem olhou assim pra mim e falou, o que eu faço? Sim ou não? Um desses trânsitos cheios? É ou não é? É, porque o ruim é o outro. O que multa é a gente. Então o homem chega e fala... Como vai? Ele não me disse assim, mas eu disse, sim, a multa é pelo quê? Ah, por isso, por aquilo, onde é que eu assino? E o homem falou, e você não está com raiva? Aí eu respondi, não, e por que está com raiva? Se você sabe que eu estava errado... Ah, sim, o senhor reconhece então. Pois claro, e eu sei a que velocidade eu estava. O senhor tem toda a razão. E o senhor não vai ficar com raiva de eu te multar? Não, porque eu ficaria se eu tenho um negócio espetacular que me dá a oportunidade de pagar a multa quando eu preciso. Isso eu tenho previsto no orçamento, com imprevistos. E já deixo o dinheiro separadinho. Ah, mas o senhor vive muito bem. Me dá seu telefone. Percebe ou não? Hein? Havia uma oportunidade. Cara, por que me multaram? Mas uma oportunidade. Verdade ou não é? Ou seja, atenção, tem que estar atento. Agora, atenção mesmo. Atenção, porque começa a construir uma organização e não crescemos empurrando lesmas.
é melhor trabalhar e formar as pessoas que assumem a, palavra-chave, responsabilidade de sair e buscar oportunidades, em vez de empurrar outras pessoas que saiam por aí para buscá-las. Ou seja, talvez você tenha um ensino fundamental, ou então o médio. Talvez não tenha ido bem na vida, mas se for um daqueles que levantam cedo de manhã e dizem, eu vou chegar diamante, e vai dormir feliz, porque sabe que vai dar o melhor de si, você vai ser diamante. Você vai ser diamante porque está saindo em busca das oportunidades. Vejam, às vezes eu chego a ser cruel com o convidado, porque eu não gosto de perder tempo. Mas eu quero saber quem tem visão. Eu chego e digo para um cara, veja, eu tenho esse Audi ali, está estacionado lá fora, o carro é meu e eu digo, eu estou apresentando o plano e aí eu pensava, não, como é que eu faço para fechar isso logo, que perda de tempo. Quem nunca apresentou o plano e viu que com aquele cara não ia rolar, eu só queria ir embora, já fiz muito isso. E eu estava apresentando o plano e pensei, eu tenho que me certificar que eu não estou errando em nada, então eu vou checar. Sim ou não? Assim como nos aviões que fazem a checagem cruzada para ver se está tudo bem para poder decolar. Eu tinha que fazer essa checagem para decidir se ir embora de vez, certo? Então, simplesmente eu disse para o homem, eu tenho que mudar para a Europa porque eu tenho que fazer uns investimentos lá. Acabei de comprar esse Audi e já estou querendo vender ele. Sim? E esse Audi eu estou vendendo, graças a Deus, que eu tenho tanto dinheiro que eu estou vendendo por 10 milhões de pesos. Sim? Quem eu compraria? Sim ou não? Aí o homem disse, mas eu não preciso de um Audi. Me deu razão, checagem cruzada, e esse cara não. Sim ou não? Se dão conta? Ou seja, não é que o seu plano não funcione. Às vezes, simplesmente, você vê uma pessoa a quem apresenta o plano, mas é uma pessoa que não vê as oportunidades, certo? Então você simplesmente pensa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tiro o sarro dos outros, mas sim faço uma coisa. Saio de lá pensando, obrigado, meu Deus, por ter me dado sabedoria, por ter me dado visão, por ter me dado coragem, por ter me feito uma pessoa capaz de lutar pelo que deseja. Porque eu poderia ser igual a essa pessoa, poderia estar no lugar dela. E eu digo, eu não escolhi. Quem de vocês escolheu como nasceria? Ninguém. Vocês nasceram do jeito que nasceram, e eu também. Quando vejo esse tipo de situação, que a oportunidade está na cara, numa casa cheia de problema para resolver, e o status ou a ignorância, ou ao contrário, um monte de conhecimento de gente que acha que sabe de tudo, não consegue tomar uma decisão tão simples. E eu dou graças a Deus porque Ele não me fez assim. Eu não discuto com o outro, mas eu dou graças a Deus por ser como eu sou. Sim ou não? Porque também não se trata de diminuir o outro. Mas eu tenho autoestima, porque eu já fiz isso, e eu penso, graças a Deus. Porque me assusta pensar que poderia ter nascido assim, todo negador, teimoso, negativo, né? Que preguiça, né? Além disso, se quiser ter sucesso nesse negócio, você precisa ter a capacidade de influenciar os demais. Estão ouvindo, né? Não é simplesmente... Veja que eu não estou falando de produtos. Isso serve para a vida, serve para tudo, certo? Influenciar os demais, claro que eu estou levando ao negócio. Todos os líderes, em qualquer indústria, em qualquer situação, todos os líderes têm duas coisas em comum. A primeira, sabem para onde ir. É verdade ou não é? Cristóvão Colombo sabia para onde ia? Para frente. É ou não é? Para as Índias. Ele achava que ia para as Índias. A segunda, persuadir os demais para que o acompanhem. Imagina Cristóvão Colombo falando, rapazes, vejam só, vocês vão subir nesses barcos e o mais provável é que a gente morra por aqui e não vamos encontrar o que a gente está procurando. Quem vai? Sim ou não? Ou seja, ninguém subiria. E nesse tempo achavam que existiam dragões, serpentes gigantes, voadoras e um monte de monstros marinhos. Quem vai? O homem disse, vamos subir nesse barco para sermos comidos por dragões ou vamos conhecer as Índias, lá cheio de ouro e sei lá mais o quê? Ou seja, vendeu o que esse homem? Aquele homem vendeu o ideal dele, não o caminho. Hitler, eu estou falando de líderes de todo tipo. Hitler, o que o Hitler queria? Uma raça superior. Pois imagine, se em vez de vender o ideal dizendo, bem, senhoras e senhores, eu tenho uma raça superior, assim, todos super bonitinhos... Não, tivesse dito, bem, a partir de amanhã, fuzilem todo e qualquer judeu que encontrarem. Quem teria tido coragem de seguir Hitler?
Ou seja, talvez Hitler tivesse a visão de uma raça superior, mas se não tivesse sabido como vender a mensagem, né? Não teria conseguido fazer tudo o que ele fez. Totalmente negativo. Mas estamos observando a liderança. Sim ou não? Não estamos admirando o que ele fez, estamos observando a liderança. Não é verdade? Porque é possível aprender com todo mundo. Cristóvão Colombo, não estamos admirando o que ele fez. Estamos vendo como foi capaz de ter a visão e vender a ideia. No negócio Amway, tem pessoas que vendem o caminho. Certo? Como você chama? Vamos vender sabão? Escuta, irmão, olha você, uma choradeira. E então, o negócio da Amway causa risadas, então você é positivo. E eles conhecem os ingredientes de todos os produtos. E sabem onde nasceu o Hit The Voz, conhecem a corporação, o apelido, ou seja, tem a informação da empresa. Mas é impressionante. Você me entende? Qual é a parte boa, onde você consegue influenciar, onde chega e diz, sabe que vamos viajar pelo mundo? Vamos viajar pelo mundo e você vai poder passar mais tempo com a sua esposa e com seus filhos. Vai poder se aposentar rápido, vai poder fazer investimentos, vai poder ter a sua casa sem dívidas, vai poder ajudar seus pais, vai poder gastar e comprar o que você quiser e não só aquilo que dá. Vai poder pagar a universidade, vai poder ajudar a sua irmã, vai poder ajudar a sua família, vai poder ajudar a igreja, se quiser. Hein? E a pessoa grita, isso é possível? E como? Façamos a Amway. Se for assim, sim. Serve ou não? Ou seja, quando você vai influenciar os demais, a visão que você tem, quando sabe exatamente para onde está indo, você vai simplesmente conseguir essa liberdade pessoal. Isso é o que a gente persegue aqui. É verdade. Agora, se a gente está numa discoteca, a gente está lá para dançar. Se a gente está numa igreja, a gente está lá para rezar. E se a gente está no estádio, é pelo futebol que a gente está. É verdade ou não é? As pessoas vêm aqui porque querem liberdade pessoal. Se hoje está jogando Júnior e tem gente que não veio, é porque essa gente acha mais importante ver o futebol do que ter liberdade pessoal. Não julgue elas. São gostos diferentes. Certo ou errado? Quem gosta de dançar, busca lugares para dançar. Quem gosta de futebol, busca lugares de futebol. Quem gosta de liberdade pessoal, busca isso. Certo? E é isso que você tem que vender. A Amway é uma empresa espetacular, mas é isso que é preciso fazer, não pelo que estamos fazendo. E você, nesse negócio, para poder persuadir, tem que explicar e conectar com o porquê. Conectar com o porquê estamos fazendo. E é muito diferente. Tá certo ou não tá? Ou seja, é preciso conectar com o coração das pessoas. Imagina todos esses alemães, todos emocionados, porque iriam ser uma raça superior. Eles nem pensaram, sim, a gente vai ser os mais lindos, sim. E os que subiram nos barcos? Sim, vamos encontrar muito ouro, muito ouro. E as pessoas no nosso negócio se emocionam como os alemães e os espanhóis, mas com liberdade pessoal. Sim, eu vou poder passar mais tempo com os meus filhos, eu não vou precisar deixá-los com a babá, eu não vou ter que trabalhar até os 80 anos, eu não vou ter que continuar andando de ônibus, não vou continuar fazendo isso, não vou ter que continuar aguentando meu chefe, sei lá, eu vou me livrar das dívidas, e aí é quando se emociona. Eu estou me fazendo entender ou não? Ou seja, o negócio é fácil. É muito fácil quando se adquire essas habilidades. Esta é importantíssima, porque à medida que você vai crescendo no negócio, primeiro, você vai entrar no negócio e vai fazer parte da equipe de alguém. E segundo, à medida que cresce, você vai ter a sua equipe. Hoje você faz equipe com alguém, ou seja, faz parte da equipe de alguém. E depois você vai ter uma equipe. Se realmente aprender essa habilidade de agregar valor, então você vai agregar valor à equipe a qual pertence e vai saber como ter uma equipe que agregue valor a você. Certo? E como fazer isso? Pois, obviamente, gostando de trabalhar em equipe. Não encontrei pessoas que cresçam mais rápido no meu negócio do que as que se unem à minha meta. São pessoas tão inteligentes que dizem, se Maurício e Ana Maria decidirem ser diamante executivo, eu quero ser uma das suas linhas. Vocês me entendem? E Maurício, eu vou te demonstrar que eu vou trabalhar como um animal para fazer essa organização crescer, para que você seja diamante executivo. O que essa pessoa fez comigo? Simplesmente me disse, olha, você pode ser diamante executivo. Eu estou aqui, conta comigo.
Conta. Eu tô aqui. Se você quiser chegar a diamante executivo, olha, você tá me dizendo. Você sabe mais do negócio que eu. Você é muito bom e eu quero toda essa energia. Essa sua força também me contagia. Sim ou não? Então, a gente coloca as mãos à obra e fala, parceiro, olha, eu trouxe 5. Eu trouxe 10, faz o pedido, eu estou apresentando o plano, vamos! Então sim, pode ser que você tenha a sua meta de se qualificar a prata, mas vem um rapaz atrás de você, ou seja, se trabalhar com ele pela prata, também estou trabalhando pela minha esmeralda. Tem que agregar valor, isso é edificação, certo? Isso é edificação. Foi assim como os grandes empresários que eu tenho no meu negócio se qualificaram. Porque isso ensinamos. Façam, preocupe-se com uma coisa. Se você é um parceiro que ninguém ainda sabe o nome, que está no anonimato, preocupe-se, mas certifique-se de fazer parte da meta de alguém que está acima de você. Certifique-se disso e toda essa equipe de apoio vai chegar para ajudar na sua qualificação. Certo? Fácil, né? Suprem pontos fracos e somam forças, certo? Maurício, você é muito baixinho, não consegue nem trocar a lâmpada, deixa que eu troque e você continua falando. Sim ou não? Maurício, você é muito bom focando o pessoal nas metas, mas então, enquanto isso, eu vou explicando para esses outros 8 aqui como o desodorante funciona. Sei lá, eu só estou dando exemplo. Entendeu? Ou seja, faça parte da equipe e alimente-a. Alimente-a. Vocês têm talentos, comece a identificar os seus pontos fortes no negócio e coloca eles a serviço da equipe. Isso é agregar valor à equipe. Melhora tudo que a equipe faz. Tudo. Esse tipo, você não precisa ter nível nesse negócio para melhorar o que já existe. Então, como melhorar o que existe? Simples. Venha super bem apresentado. Já melhorou. Por quê? Porque lá nesse espaço todos ficam bem apresentados. Sim ou não? Você não precisa ter nível. Você chegou pontualmente. Já melhorou. A reunião começa pontualmente. Você viu que tinha um engarrafamento nas portas. As pessoas entrando devagar. Aí você vai lá e fala, olha, deixa eu te ajudar. Eu posso ajudar a melhorar o fluxo do pessoal. E já melhorou. Você sempre pode agregar valor e não precisa de nível. E você começa a dizer, esse cara é proativo. Ajudou na porta. O palestrante precisava de água. Não estou dizendo isso aqui tem. O palestrante precisava da água e você saiu voando e trouxe a água. Está agregando valor. São pessoas que constroem, atraem outros líderes. E isso sim é importante. Atrai outros líderes. E é que existem 2 tipos de pessoas. As que atraem seguidores e as que atraem outros líderes. Isso depende de quem você é e do que você está buscando. Se você quiser atrair seguidores, certo? Quem monta a equipe só com seguidores não consegue ir além do que ele consegue supervisionar. Estão me fazendo entender ou não? Ou seja, eu tenho um grupo do tamanho dessa ala ali, esse triângulozinho. Eu sou capaz de supervisionar todos vocês, mas se isso aqui crescer, eu já não vou ser capaz de fazer isso. Porque acabam fazendo isso. Precisam ser necessários. Então, se eu sou um líder de seguidores, eu preciso que todos vocês me liguem todos os dias para ir construindo junto com vocês. Entendem? Dá para encher a agenda com vocês, mas não com esse monte de gente, entende? Então formam grupos pequenos, porque querem fazer tudo, né? Além disso, por que querem fazer tudo? Porque querem reconhecimento. Ou seja, querem que tudo de bom que ocorrer nesse triângulozinho aqui seja por ele. Então, quer ganhar os aplausos, os fogos, as aleluias, os abraços, tudo. Querem reconhecimento. Focam nos pontos fracos dos demais. Você fala com eles, e são líderes, hein? Mas são líderes muito pequenos. É ou não é? E você pergunta para ele, por que você não tem um auditório desse tamanho só para você? Não dá, né? Eles são uns coitadinhos. Olha, eles são muito jovens, se você... Você me entende? Olha lá. Não. Olha aquele lá caindo de sono, o outro é careca, o outro tem, sei lá. Dá para entender o que eu quero dizer? Se contasse com pessoas melhores, eu ia ter uma organização assim. Mas eu tenho que fazer tudo por eles, Maurício. Não tem que fazer tudo para eles. Você quer fazer tudo para eles, para brilhar sozinho, para receber todo o reconhecimento. Me entendem? Amam o poder. Gastam tempo com os outros. Né? Tem algum sucesso? Tem. Mas não passam disso. Não passam porque simplesmente não acreditam na equipe o suficiente.
Ou seja, acham que tem uma equipe de deficientes mentais, emocionais, mentais e físicos, que não podem fazer nada sozinho. Então ele vai lá e faz tudo. E como ele não tem como dedicar as suas 24 horas para isso, porque tem um monte de gente, então ele vai e meio que faz com você, mais ou menos com aquele, mais ou menos com esse, e assim ninguém faz sucesso. Mas a soma de todas as coisas feitas mais ou menos dá sucesso, mas só para ele. Mas o líder, que atrai líderes, se caracteriza pelo quê? Ele se caracteriza por querer ser bem-sucedido, muito mesmo, em todos os campos da vida. Não comparem sucesso com dinheiro, não. Porque tem gente com dinheiro que não é bem-sucedida e se mata. Sucesso não é dinheiro. Quando tiverem dinheiro, vão perceber que o sucesso não é sinônimo de dinheiro. Entende? Uma pessoa bem-sucedida pode ter dinheiro, mas tem muito mais que isso. Um líder que atrai líderes quer se reproduzir fielmente nesses líderes. Então ele fala, eu quero que você aprenda tudo comigo e seja o melhor do que eu, como Karate Kid. Quem viu Karate Kid aqui? Não é da geração de agora, né? Então quem viu Dragon Ball? Aí estão 2 exemplos, certo? O que aconteceu com o Goku? Ele foi treinado pelo mestre Roshi e superou o mestre Roshi. Foi ou não? E com o Karate Kid, o Daniel San? Era esse o nome, né? Ele foi treinado pelo... Como é que era o nome dele? Miyagi. O mestre era o Miyagi e o cara virou um top. Ou seja, um líder de líderes. Ele treina com a convicção e acredita tanto no aluno que forma ele para ser superado por ele. Isso é um bom líder. E isso é o que buscamos nessa indústria. Se você quiser ter tempo, se você quiser ter dinheiro e se quiser ter muitas satisfações. Ao patrocinar alguém, acredite tanto nessa pessoa até alcançar o potencial máximo dela. E se ela puder até superar você, melhor. Um exemplo é Gustavo Ramírez e Diana com José Bobadilla. Levaram ele e ensinaram. E o José Bobadilla é da online deles e chegou a duplo diamante. E eles são diamantes. Isso se chama líder de líderes. Permita e eduque a sua equipe para que seja mais bem-sucedida do que você. Você diz, é que... Então, bem, então o senhor continua controlando o seu cantinho. Sim ou não? Sim? Simples. Foque nos pontos fortes dos demais. Invista tempo nos outros. Acham que... Vamos falar de futebol de novo. Quando o Messi nasceu, ele nasceu com uma tatuagem dizendo, eu serei o melhor jogador de futebol do mundo? Alguém descobriu ele. Esse é o segredo? Ou não é? Alguém viu o cara jogando, sei lá onde, sei lá como, e falou, meu Deus, a gente tem um diamante aqui. Mas o moleque tinha uns 5 ou 6 anos, e alguém falou, eu vou investir o meu tempo, vou investir a minha vida nesse garoto chamado Messi. Vamos formá-lo, vamos treiná-lo, vamos ser exigentes com ele, vamos agregar valor a esse garoto e depois ele vai brilhar a nível mundial. Mas quando alguém o viu, era só um moleque com uma bola, mostrando alguns talentos. Quando vocês patrocinam esse negócio, estão patrocinando moleques com uma bola, entende? Você está patrocinando uma criança com uma bola. Ainda não é o Messi. Mas se você acreditar nele e se esforçar para formar esse moleque, para treiná-lo, para exigir dele, não para empurrá-lo. Eu não imagino alguém implorando para o Messi treinar. Imagina? Vocês acham? Acham que era preciso pedir para o Messi ir para um treino? Não, né? Esses que não querem treinar não vão ser os mais bem-sucedidos, porque são arrogantes. Acontece no futebol, acontece na família, acontece na indústria, em todos os lugares. Certo ou não? Acontece em todo lugar. A minha mãe me ensinou que as portas para entrar nesse negócio são largas, largas, mas baixinhas. Porque quem não tem humildade vai bater a cabeça. Aqui se deve entrar com humildade, não é? Então, essas pessoas que estão dispostas a investir tempo nos outros, sabe? São as que se transformam em grandes líderes e têm um sucesso impressionante a nível nacional, a nível internacional. É uma coisa exagerada. Agora, atenção com isso. Você só vai atrair líderes cuja habilidade de liderança é menor ou igual à sua. Se quiser ter líderes melhores, então você continue crescendo. Desenvolva-se melhor para poder liderar melhor. Vocês me entendem? Você tem que crescer para que
eles cresçam. É como se você fosse um cometa e eles a cauda. Sim? Se quer que eles venham mais para cá, então você tem que vir mais para cá também e eles vão ficar onde você quer. E se você quer que eles parem mais para lá, então você corre mais para lá e eles vão onde você quer. E depois disso, até superam você, certo? Este acabamos de ver dizendo que devemos treinar e preparar os demais. Mas por quê? Mais do que convidar as melhores pessoas para o negócio, ou mais do que um convite para ir a algum lado, onde vamos? A liberdade pessoal, né? Isso é o que buscamos aqui? É. Então, mais do que convidar essas pessoas a alcançar essa liberdade financeira de tempo, o que a gente precisa fazer é ensinar os meios para isso acontecer. Muitas pessoas, a nível mundial, são registradas na Amway todos os dias. Mas, infelizmente, se registraram com alguém. E a mais pura verdade. Pensa, eu registrei, depois o que eu fiz com essa pessoa? Não, nada, ela não me ligou. Como dizem, não podemos empurrar lesmas, né? É ou não é? Ela não é uma lesma, é um diamante. Mas primeiro você tem que treinar, ensinar como se faz todo o negócio e depois, se não caminhar, e se não fizer nada, aí sim vai ser uma lesma. Mas primeiro você tem que treinar o pessoal, né? Sim, e essas pessoas desde o início começam a ser proativas e a fazer as coisas acontecerem. Sim, mas precisam de você. Precisam de você orientando e treinando. Precisamos ter uma atitude extremamente positiva e encontrar pessoas no negócio que também sejam extremamente positivas. Precisamos ser extremamente positivos para ter sucesso. Como o Thomas Edison. 1000 tentativas antes da lâmpada. Isso sim é ser positivo, não é não? Isso é ser positivo. Se observar as grandes invenções da sociedade, você vai ver que elas foram criadas por gente muito positiva, que não desistiam até conseguir. Não é certo? Mas às vezes a gente para e pensa, olha aqui, amanhã vamos ter uma reunião de negócios e... Ai, onde é que chove lá, né? Ai, tá sem luz, né? Ah, eu não tenho tempo de sair do trabalho e comer, e me pentear, e depois fazer a unha para ir até lá. É que você escuta com as unhas, né? Ok, sim ou não? Ou seja, extremamente positivo é aproveitar o lado bom de tudo. Assim como patrocinamos esse trânsito. É verdade ou não é? Ah, que caiu uma árvore no carro agora mesmo, ali na saída. Parabéns! Aí vem os bombeiros, tem uns 8 lá. Com isso, você já vira duplo diamante. Ou seja, estão me entendendo, não? Você tem que ser extremamente positivo na vida. Ou seja, gerenciar essa inocência e saber ter fé e ter certeza que tudo vai dar certo e agir com esse positivismo. Se você for negativo, não vai se conectar a ninguém. Além do que, esse negócio é de seguir um líder. E eu vou ser muito honesto com você. Se você se veste mal, fala de modo grosseiro e é negativo, e for abordar alguém para dizer, um dia você vai se parecer comigo. Eu não quero me parecer com você. Ah, é verdade ou não é? O que eu estou dizendo aqui é a pessoa na qual você deve se transformar para que a sociedade te admire e diga, eu quero ser como você. Porque você inspira os demais. Porque você agrega valor à sociedade. Porque você é do tipo de pessoa que faz as coisas acontecerem. Tudo o que dissemos. Vocês se dão conta? E nesse momento, as pessoas vão chegar até você. Vão chegar aos montes. Porque você se transformou numa pessoa digna de admiração e digna de ser seguida. Estamos indo bem. Estamos terminando também, tá? Lealdade. Eu vou ler uma frase aqui. Quando uma pessoa não é leal e você investe tempo nela, cedo ou tarde te deixará na mão. Lealdade. Nesse negócio, a palavra lealdade é uma chave para ter equipes consolidadas, para ter organizações e negócios a longo prazo. Quando você investe tempo numa pessoa desleal, você está colocando as mãos no fogo por essa pessoa. Você está esperando um monte de coisas dessa pessoa e no momento em que você mais precisar, essa pessoa vai tirar o corpo fora. Vai te colocar numa fria, sem tempo, o mês acabou
Ele disse que estava fazendo um pedido no 1º de fevereiro, fica dizendo que ia movimentar o seu volume pessoal, e 28 de fevereiro ele me aparece com outra história. Agora não dá tempo, né? Perdi a meta, porque a gente ia chegar a 10 mil pontos, mas eu tenho uma equipe de 5 desleais que faltaram com a palavra e não me deixaram qualificar esse mês. Quando você investe tempo em gente desleal, acaba sendo apunhalado. Enfiam as garras em você quando já não dá tempo para fazer mais nada. Não invista tempo em desleais, porque eles caem fora. Esse é um negócio de trabalho, em equipe. Eu já mudei a filosofia de que faço isso com ou sem você. Agora eu penso, eu quero qualificar e você também. Vamos juntos e façamos juntos. Não vou te deixar na mão. Então você não me deixa na mão também. Eu construo meus negócios assim, sendo sincero com o pessoal e trabalhando em equipe. E o seu futuro é o meu futuro. Por isso a gente vai dar 100%, certo? E se essa pessoa se comprometer e for desleal, e for desleal, e for desleal, eu não trabalho mais com ela. Porque eu não gosto de trabalhar com mentirosos. E eu não estou falando de mentirosos que mentem para mim. Eu disse que ia trabalhar também pelo futuro dele. Mas ele não está trabalhando pelo próprio futuro, pois está mentindo para ele mesmo. E quem é capaz de contar mentira para si mesmo, então eu não tenho por que investir o meu tempo nele. Porque eu não estou investindo dinheiro, mas eu estou investindo tempo. Não é verdade? E como investidor, eu preciso estar certo de que o meu investimento é seguro. Se você for desleal, eu não vou investir em nenhuma ligação de celular, porque é desleal. Agora, eu vou dizer isso na sua cara? Não, eu não falo. Eu sei que você é desleal, mas você nunca vai saber que eu sei disso. Afinal, você não quer que eu saiba. O mentiroso nunca quer ser desmascarado, certo? Então a gente não fala nada. Vamos deixar ele lá com as mentirinhas dele, certo? Eu já cheguei a ligar para pessoas. Oh, o que você achou? Como é que é seu nome? Janete? Eu sei que a Janete não veio na reunião de negócios. Janete, o que você achou da reunião de negócios? Olha, Maurício, ela conta, espetacular, espetacular. E aí eu falo, eu adorei, Janete. A parte da mulher que contava da cachorrinha que tinha em casa e nasceram 8, esses 8 filhotinhos, essa história de superação, tão legal, Janete. E ela completa, olha, eu achei isso impressionante também. O que eu não faço é dizer, olha, Janete, lá não teve nenhuma senhora com história de cachorro. Eu não digo isso. É só uma checagem cruzada. Eu penso, essa senhora é uma mentirosa. Eu não trabalho mais e ela nunca vai saber que eu descobri a mentira. Mas eu vou com os meus investimentos para outro lugar, não é verdade? Ou seja, não tem que confrontar ninguém. Eu não tenho tempo nem para investir e nem para confrontar. Melhor, no lugar de gastar essa energia, eu vou procurar outra pessoa. Foi assim que esse negócio foi construído, com gente séria. Por quê? Porque se importa com o futuro da sua família. E uma das coisas mais importantes é dar tudo de si. E dar tudo de si é se comportar como atletas que estão dispostos a dar tudo de si até o último momento. Na Copa do Mundo, às vezes, quando empatam e tem que ir para a prorrogação, esses jogadores não têm mais força, não têm mais energia, mas eles vão e dão o melhor. No tênis, eu vi agora há pouco, no Aberto da Austrália, uma partida de 5 horas e meia. 5 horas e meia, mas não jogando tênis caseiro, tênis profissional. Esses homens estavam batendo forte na bola. Corriam de lá para cá, se mexiam, disputavam a bola como se fosse a vida. Disputaram, sabendo que depois 50% ia sair perdendo. Porque é uma partida de um contra o outro, não é? Alguém tinha que perder. Tô certo ou tô errado? Alguém ia perder. Mas eu vou te falar uma coisa. Nenhum dos dois jogou para perder. E tem mais. Nem sequer jogaram para não perder. Tem gente que está na vida jogando para não perder. Isso aí já é perder um pouco. Na vida tem que jogar apostando na vitória. Como esses atletas fazem. É impressionante, acaba a partida e eles não vão comemorar. Eles vão para o hospital tomar oxigênio, moribundos, quase morrendo. Mas deram tudo de si. Isso é dar tudo de si, senhores. E na vida, se você quer ter sucesso, você tem que dar tudo de si. Por isso, quando eu vejo, porque eu já tive ali, quando eu vejo um jovem aqui com um celular, com um iPhone, com um computador jogando videogame, eu penso, o que ele está querendo?
O que ele está querendo? Apaga isso. Quando eu vejo pessoas num cassino, assistindo novelas, vendo séries de televisão, perdendo tempo, eu penso, o que eles estão querendo? Não dão tudo de si na vida, mas todos querem resultado na vida. Mas se não está dando o seu melhor, como é que você vai conseguir? Não merecem. É simples assim. Não merecem. Querem, mas não merecem. E só vão merecer quando arregaçarem as mangas e disserem, eu vou dar o melhor de mim, até não aguentar mais. É assim que se faz esse negócio, senhores. Eu perdi a voz. Eu fiquei sem voz. Nada. Minha voz foi completamente embora. Eu estou aprendendo agora com fonoaudiólogos, com músicos, com atores que estão no grupo e me ensinaram a respirar. Porque eu respiro pela boca e eu não sei fazer isso. Então, eu acabo forçando muito a garganta. Mas eu digo uma coisa. Eu fico sem voz. Mas eu não fico sem a liberdade. Me entenderam? Porque estamos falando da minha liberdade, da minha família, dos meus entes queridos. E um dado curioso para os funcionários, hein? Eu não sei se vocês perceberam, mas pelo menos eu gosto mais da minha esposa e dos meus filhos do que do meu chefe. E isso eu sei claramente. Então eu vou dizer uma coisa, senhores. A vida é aqui e agora. Não vão desperdiçá-la. Não vão desperdiçá-la. Vocês sabem a data em que nasceram, mas não sabem quando vão partir. Não achem. E pode olhar nos livros, que todo mundo vai chegar aos 90 anos. Não achem isso, não. Não estou dizendo que você vai morrer logo. Que Deus te abençoe e que te dê muitos anos de vida. Mas faça as coisas agora, para aproveitar os anos que você tem. Porque ir do trabalho para casa e da casa para o trabalho, simplesmente para poder pagar a gasolina, para as contas, para o mercado, para pagar a prestação da casa, do aluguel, isso não é viver, é sobreviver. Me façam um favor e sejam sérios com vocês mesmos. Não comigo. Eu vou embora. E você pode fazer o que quiser. Pode me escrever o que quiser lá no Facebook, mas sejam sérios com vocês e mudem de vida. Se eu fui capaz, um bacharel tímido, introvertido, que nem falava com ninguém, e hoje eu sou diamante e vamos mais alto, como você não vai conseguir? Na Venezuela tem um cego que vê mais do que muita gente, porque tem visão de futuro, de liberdade, de negócios. E você pensa, onde coloca o cartão? É cego, não pode apresentar o plano com papel. Mas contagia com as palavras, vende o ideal e faz com que o sigam. Não precisamos de um laptop, não precisamos de um celular sofisticado, não precisamos de um carro. Precisamos de um ser humano com um ideal. Um ser humano com fome de liberdade, que diga aos outros de Barranquilla que temos o meio para nos tornar livres. E acredito que essa pessoa está sentada na sua cadeira. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.